aqui. É o seguinte, eu ainda não passei a matéria, né, dos exercícios para fazer oficial 2. Então, hoje nós vamos entrar com a matéria de transformadores, ok? Eu vou inverter aí a sequência de matérias, porque transformadores eu acho que é uma matéria mais importante para vocês e que provavelmente vai ser mais... Então, nós vamos começar hoje com transformadores. E na aula de hoje, nós teremos alguns exercícios, acho que são 10 exercícios, e esses exercícios vão contar como a matéria, né, a parcial 2, o meu trabalho, né? Vão ser esses exercícios e mais alguns que a gente for passando. Está nos casos de, na próxima aula da gente, ser cancelada aí por causa de um seminário que vai ter. Então, isso reforça ainda mais, né, a necessidade de eu pegar transformador e trazer para frente. Então, nós vamos deixar... Oi? Matheus, é que essa matéria é o que vai cair na prova, na segunda prova, que agora, no caso, a prova vai ser da Croton. Da Croton. O que acontece? A matéria de transformadores é o que vai cair mesmo, né? É a matéria da Croton mesmo? O que acontece? Cai de tudo. Cai de tudo. A prova da Croton, pela experiência que a gente tem, ela vem, às vezes cai coisa que não está no material, certo? Cai, inclusive, matéria que não está no material lá no AVA. Então, assim, o que a gente costuma fazer? Pegar as partes mais importantes, igual a gente já viu conversão, que é o início ali de circuitos magnéticos. Isso aí é muito importante e é a matéria mais importante para se fazer a prova no final do período, que a Croton manda. Em segundo lugar, aí vem transformadores, né? Então é por isso que eu estou pegando transformadores e puxando. Porque aquelas outras matérias que ficam ali no meio, geralmente, elas são esquecidas e eles cobram o que realmente é mais importante da matéria, que é mais aplicável, que é circuitos magnéticos, transformadores e indutores. Indutores, basicamente, é só circuitos magnéticos, né? Se for passar indutor aí, a gente faz a matéria de indutor em meia hora, coisa muito básica. E os transformadores, que é uma coisinha mais puxada, né? Que é os circuitos magnéticos, mistura tudo, na verdade. O transformador é um circuito magnético, ele é, né, se a gente for pensar, um indutor, porque ele é uma bobina enrolada sobre o núcleo. Então, assim, por isso que eu estou puxando esse transformador e nós vamos passar transformador agora. Mas a prova da Croton é uma caixinha de surpresa, certo? Cai de tudo. Não tem como a gente saber o que realmente vai cair. Pela experiência, circuitos magnéticos, transformadores e indutores. Geralmente é isso que cai, né? Mas como não é eu que faço a prova, o pessoal até reclama às vezes aí, porque cai matéria que não está no portal. Então, isso aí é até complicado, eu até entendo, né, o pessoal ficar chateado com relação a isso aí. Mas se for para mim, aconselhar vocês. Matheus, o que eu estudo? Circuitos magnéticos, transformadores e indutores. Se eu não me engano, vai ter uma aula na semana anterior da prova, porque a prova ela ainda não bateu o martelo na data da prova. Não se sabe ainda precisamente a data da prova. Então, se ela continuar do jeito que ela estaria, vai ter uma aula na semana antes da prova. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar e dar uma revisão para vocês. Nós vamos pegar e ver uma revisão de circuitos magnéticos, transformadores, indutores, fazer exercício, para a gente treinando aí, vocês ficarem fininhos aí para fazer a prova nessas matérias que são as que geralmente caem mais e as matérias mais importantes de conversão, né? Porque tem muita coisa ali que é muito teórico, acaba que você não aplica, é muito voltado para o curso de física, né? De eletromagnetismo, e aplicada é melhor quando a gente vê, por exemplo, circuito magnético, os transformadores em si, né? Os conceitos dos transformadores, que é uma coisa que já dá uma introdução para máquinas 1, já dá uma introdução para CEP, Sistema Elétrico de Potência. Então, tudo que a gente vai ver agora em transformadores, vocês vão dar continuidade em CEP e em
se quem não tiver feito, né, máquinas 1 e máquinas 2. Então, é uma coisa aí que vai dar uma base muito boa para vocês. Então, nós vamos começar aqui com transformadores. Vou procurar aqui a PowerPoint. Ô, Matheus, Sim. e sobre, você tá falando aí que pode ser cancelada a aula, mas você fala daqui, no caso, 21 dias? Não, No daqui caso, a 15. próxima aula, não, daqui 15 dias, né? Porque a próxima 15 aula não tem, dias. né? Isso. O pessoal tá discutindo em relação a isso aí, porque vai ter um seminário, certo? Aí eles estão discutindo as datas. O seminário é bastante legal. Inclusive, até eu quero participar como ouvinte mesmo. E está no caso de ter esse seminário dia 28. Deixa eu ver se é 28. Isso mesmo. Que é daqui 15 dias. E aí vocês seriam dispensados da aula para poder assistir esse seminário online. Então, o pessoal ainda está discutindo com relação à data, né? Algumas pessoas até pediram para mudar essa data do dia 28, porque dia 28 na quinta-feira, a gente já perdeu a quinta-feira com Quinta-feira Santa, enfim, nós já perdemos outros feriados aí. Mas ainda não bateram o martelo. Então, eu não sei o que pode acontecer até daqui 15 dias. Então, quero passar a matéria mais importante para vocês e a matéria que provavelmente vai ser cobrada na prova, né? Que é transformador. Transformador é extremamente importante. Então, ó, vamos lá, né? Deixa eu só transmitir aqui. Pronto. Aí a matéria hoje é matéria nova, então transformadores. Hoje a matéria é nova. A gente fechou circuitos magnéticos, que é aquela primeira parte das matérias ali, né? Se a gente pegar o material da Croton, além de ser um material muito vasto, muito vasto, ele é bem confuso. Então, ó, deixa eu mostrar aqui para você ver. Esse aqui é o material de apoio que a Croton disponibiliza para a gente, né? Tá lá no portal de vocês. E aí nós vamos lá no índice para a gente ter uma ideia. Essa sala nossa é pouca gente mesmo, Matheus? Ó, tem muita gente que não tá aí, não. Boa, que eu tô vendo aí, tipo assim, tá dando 2, 3, 4 alunos por aula, né? Pois é. E depois o pessoal é reprovado e vai brigar. Mas quer ver? Eu tenho a quantidade de alunos aqui. Aqui, eu acho que quem mais assistiu a aula foi eu, acho. Não, o pessoal tá com dinheiro, viu? Porque para ficar sendo reprovado assim, por causa de frequência não tá reprovando, né? Mas isso é uma matéria complicada. Essa matéria é uma das matérias complicadas. Se o cara não acompanhar, ele não consegue, não. Sem chance de o cara chegar ali e conseguir fazer prova. Não dá. Pois é. Então, aqui, ó, eu vou até ver aqui quantas pessoas são, quer ver? Matriculadas, 18 pessoas. 18? 18 pessoas matriculadas. Acho que não chegou a nem, sei lá, 20%, né? Não, ó, eu sei que você assistiu aula. O Adriano também assistiu aula. O Igor, o Ivan. A Micaela, nunca vi ela aqui em aula online, só foi lá uma vez presencial. O Anderson também geralmente assiste. Geralmente é vocês. Eu tô lembrando assim, tem mais gente, mas que eu tô lembrando aqui era vocês. Mas enfim, pode ser que a pessoa esteja assistindo depois, né? Gravado. Mas não sei. Vamos dar continuidade então. Bom que você vai ter uma aula particular aí hoje. Então tá aí, ó. Deixa eu só voltar lá no material para a gente ver, ó. Então, circuitos magnéticos, materiais magnéticos, componentes discretos usados em eletricidades, tudo aqui a gente viu lá no início, né? O que é muito mais importante do que tudo? Essa parte aqui, ó, seção 1.1, circuitos magnéticos. Tanto é que ela pega da página 9 até a página 25. Então, ela é uma das que tem aí maior volume de páginas. E com certeza, a matéria aí
mais cobrada, que é o conceito básico, né, de circuitos magnéticos, que é fluxo magnético, relutância magnética, permeabilidade magnética, força eletromotriz, né? Todos esses conceitos básicos aí foram abordados no início da nossa disciplina e estão aqui nessa unidade 1. Essa unidade 2, que sistema de campo magnético conjugado e conversão eletromagnética no campo elétrico e no campo magnético. Isso aqui era uma das disciplinas que ela cai menos, ela tem aqui conteúdo menor, e eu teria que entrar com ela hoje. Mas, por causa disso que eu te falei, eu não vou entrar. Eu vou dar preferência para quê? Para a matéria aqui, que é a outra matéria pesada, que cai bastante na prova. Que é o quê? Dispositivos e circuitos transformadores. Essa aqui é a segunda matéria aí que é mais pesada aí. Pesada não, né? Que é mais cobrada e eu acho a mais importante, né? E aqui depois dispositivos indutores, que é uma coisa muito fácil, muito tranquila. E isso aqui, inclusive, é basicamente circuitos magnéticos. Então, por isso que eu falo que essa disciplina ela é meio desorganizada, porque, teoricamente, a gente tinha que começar com os circuitos magnéticos aqui em cima. Ó, os indutores magnéticos, aqui em cima na seção 1. E eles jogaram ela aqui para a seção 3. Tanto é que se eu for abrir indutores aqui, você vai falar, mas eu já vi isso tudo. E realmente você já viu lá em circuitos magnéticos. Então, a gente vai começar agora com dispositivos e transformadores. Essa parte aqui de baixo, aqui, ó. Matheus, mas agora também só tem mais uma aula, não? Tipo assim, se for realmente não ter aula aí daqui 15 dias, né? Isso. Porque as provas já é daqui um mês aí. Na verdade, a gente teria 2 aulas. Se o pessoal mudar lá, nós vamos ter 2 aulas. Então, a minha intenção é passar para vocês indutores, sistemas de campo magnético, transformadores e circuitos magnéticos, que são as matérias que vão englobar praticamente tudo. Essa unidade 4 aqui, ó, é só introdução e conceito. Isso aqui é máquinas elétricas. Não sei por que a Croton colocou essas matérias aqui. Porque isso aqui é máquinas elétricas. É o quê? Conversor de corrente contínua. O que é? Motor de corrente contínua, né? E gerador de corrente contínua. Teoricamente, nem existe gerador. Né? Conversor de corrente alternada, motor e gerador. Introdução a máquinas elétricas é exatamente essas duas. Ó. Então, isso aqui tudo vocês vão ver em máquinas elétricas 1 e 2. Vai ser dedicado a isso aqui, ó. A essa unidade 4. Então, agora nós vamos entrar aí em transformadores. Ou seja, né, nós vamos começar a aplicar aí os conceitos na prática de circuitos magnéticos. Antes de prosseguir com esse estudo de máquinas elétricas, é desejável discutir certos aspectos da teoria dos circuitos magneticamente acoplados, com ênfase na assim denominada ação do transformador. O transformador ele é usado para a gente dar início, é o pontapé inicial das máquinas elétricas, né? Por quê? Apesar dele não converter energia elétrica em outro tipo de energia, ele é basicamente igual a qualquer outro conversor eletromecânico, certo? Ele, conceitualmente, ele é igual ao motor, conceitualmente, ele é igual ao gerador, né? Ele é uma máquina magnética idêntica a esses outros equipamentos, né, de circuitos magnéticos. E por ele ser acoplado, ou seja, ele não tem nenhuma parte girante, ele não tem nenhum entreferro, isso aí facilita bem para a gente começar a estudar esses equipamentos, né? Então, é justamente o que fala aqui embaixo. Ó. Embora o transformador estático não seja um dispositivo de conversão de energia, ele é um componente indispensável de muitos sistemas de conversão de energia. É outro ponto também, né? Todo circuito elétrico aí, a grande maioria, vai ter transformadores envolvidos. Porque ele é, vamos dizer assim, a base, né, da nossa transmissão de energia elétrica, hoje em dia. Tanto é que, quando a gente chegar mais para frente aqui para transformadores, nós vamos começar aí uma matéria que vai auxiliar bastante em CEP. O que é CEP? Sistema Elétrico de Potência, né? Então, isso aí
é a base, o transformador em si é a base de transmissão de energia elétrica. Aqui embaixo eu explico por quê, que ele é a base, né? Ó. O transformador é um equipamento de elevada importância no sistema elétrico de potência, pois é responsável pela transferência de energia entre dois sistemas ou parte deles. Podemos dividi-los em tipos dependendo da sua utilização. Então, nós temos 3 tipos de transformadores aí. Ó. Nós temos os transformadores de potência, né? Que são geralmente utilizados em sistemas de transmissão e distribuição. Deixa eu começar a apresentação aqui, que vai ser melhor. Então, ó, nós temos aí 3 tipos. Nós podemos dividir eles em 3 tipos, né? Transformadores de potência. O que são os transformadores de potência? Geralmente, eles são usados em sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica, né? Você andar na rua aí, de 2 em 2 minutos, você vai trombar com um transformador no poste, né? Por que esses transformadores aí são tão utilizados? Mais para frente eu vou até falar aí uma curiosidade com relação a isso, mas foi graças a esses transformadores que o Tesla venceu, né, junto com o Eisenhower, venceu o Thomas Edison, lá na Guerra das Correntes, né? Porque o Thomas Edison queria introduzir, lá em Nova York, onde começou a geração de energia, queria introduzir a geração e transmissão de energia de forma em corrente contínua, né? Enquanto o Tesla, ele desenvolveu um sistema de corrente alternada. O sistema de corrente contínua, se a gente for observar, ele é inclusive mais seguro, né, para o humano com relação ao corrente alternada. Por quê? O sistema de corrente contínua, ele é isolado do terra, né? Ele não tem ligação com o potencial da terra. Então, você não toma um choque elétrico se você for lá encostar em um dos cabos de corrente contínua. Se você encostar nos 2 cabos de corrente contínua, aí é muito pior do que a corrente alternada. Porque como o fluxo não varia, né, aquela corrente elétrica constante em um só sentido, é muito difícil você se livrar daquilo ali. Porém, a corrente alternada tem o grande trunfo, né, que é qual? O transformador. Quando a gente eleva a tensão através do transformador, eu diminuo bastante a corrente. E é isso aí que a gente vai ver também nessa matéria mais para frente. E quando eu diminuo bastante a corrente, eu posso usar cabos mais finos, eu posso usar, né, condutores de menor bitola, eu posso usar cabos mais leves, certo? Eu posso usar também cabos de materiais com uma resistividade maior um pouco, por exemplo, cabo de alumínio, né? Então, isso aí tem uma grande vantagem, principalmente para nós aqui, porque hoje está começando aí, né, no mundo, uma onda de energia distribuída, né, geração distribuída. O que é? Cada um vai ter a sua central de energia solar, né? Central fotoelétrica. Então, essa geração está mais distribuída. Porém, o grosso da geração de energia elétrica, principalmente no nosso país, é a geração de energia elétrica hidroelétrica, né? Que ela transforma aquela energia potencial gravitacional ali da água represada em energia cinética e converte em energia elétrica. E não tem, né, no território brasileiro assim, não é no território brasileiro, na Terra, no planeta Terra, não tem um rio de grande porte em cada cidade, né? Isso é uma coisa impossível. Então, o que acontece? Essas geradoras de energia elétrica, geralmente elas são distantes. Por exemplo, né? As grandes geradoras aí do nosso país são Itaipu e agora a Belo Monte também está começando a funcionar. São as 2 gigantes aí de geração de energia elétrica. E elas estão a mais de 1.000 quilômetros de distância da gente, certo? Então, para transmitir essa energia em corrente contínua, sem fazer essa elevação de tensão, você iria transmitir aí quantos milhões de amperes? Qual seria a bitola, né, desse condutor para
chegar até aqui 1 quilômetro de bitola, então, assim, é uma coisa inviável. Existe transmissão em corrente contínua? Existe. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso também. Então, os transformadores, eles podem ser trifásicos, né? Ou monofásicos. Aí vai depender do seu circuito, né? Inclusive, até domesticamente falando, existem caixas, né, de alimentação trifásicas e monofásicas de acordo com a sua carga. E o seu projeto aí você vai solicitar para a concessionária um monofásico ou trifásico. Aí a gente tem também os transformadores de instrumentação, que eles são usados para medição e proteção de sistemas elétricos de potência. Isso aqui, né? Quem já mexeu em subestação, já mexeu com média tensão, já ouviu falar muito. São os TPs, ou transformadores de potência, e os TCs, transformadores de corrente. Eles são usados aí, por quê? Porque quando a gente trabalha com média tensão, a gente está trabalhando com algo aí em torno de 13,8 mil volts, né? É uma tensão razoável. E para isolar essa quantidade de diferença de potencial, é complicado, é difícil. Então, quando a gente tem que fazer medição, né, em sistemas de média tensão, ou alta tensão também, não dá para me pegar 13.800 volts e jogar lá no meu medidor. É uma coisa assim que seria bem complicado de fazer uma placa de circuito impresso que recebesse aí 13.800 volts, que fizesse um circuito integrado, que recebesse aí 13.800 volts. Né? Do mesmo modo que, quando eu vou trabalhar com uma corrente muito alta também, por que eu vou levar uma corrente aí de, sei lá, 100 amperes para passar no microcontrolador? Né? É uma coisa que não faz sentido. Então, aí que entra os nossos TPs e os nossos TCs. Eles abaixam essas tensões e essas correntes para valores aí que são compatíveis com os nossos sistemas de medida, né? Com os nossos equipamentos de medida. Então, esses TPs e esses TCs têm faixa, né? Você compra lá um TC de 0 a 100 ampere e ele faz uma conversão lá, por exemplo, para a corrente de 1 a 5 ampere, alguma coisa assim nesse sentido. Aí tem vários modelos, né? E nós temos os transformadores de baixa potência. Transformador de baixa potência é aquele que você encontra aí, por exemplo, no seu radinho antigo, né? Você encontra também muito em sistemas de portão eletrônico, né? Que trabalham com 12 volts. Porém, esses transformadores de baixa potência, eles estão caindo em desuso também. Porque hoje foi inventado aí, né? Já está bastante difundido. Inventado não, porque já foi inventado há muito tempo. Mas está sendo aí, entrando no mercado com força nesses últimos anos, a fonte chaveada, né? E essa fonte chaveada, ela não faz uso de transformadores em si. Ela usa indutores, né? Ela usa uma característica do indutor, que é o armazenamento de energia, para abaixar a tensão ou também para aumentar a tensão. São os chamados aí conversores, né? Aí eu tenho conversor AC/DC, tem conversor DC/DC, aumentador, abaixador, né? Elevador e abaixador. Então, assim, isso aí está caindo em desuso. Tanto por exemplo, que antes, nos primeiros celulares que a gente comprava aí, vinha aquele carregador, né? Media ali quase uns 10 centímetros, era quase mais pesado que o celular. Hoje, os carregadores estão cada vez menores, né? E o carregador, ele faz a conversão de 127 para 5 volts, na maioria das vezes. Hoje existem outros carregadores aí, são os chamados Kick Charge, né? Já está, se não me engano, o Kick Charge 4.0. Então, eles já estão carregando bateria de celular aí com 12 volts. Uma bateria de 5 volts sendo carregada com 12 volts. Então, é uma coisa, até 18 volts, acho que eles já estão jogando. E por isso que as cargas só vão caindo o tempo de carga, né? Então, mas esses carregadores, eles fazem essa conversão, né? De tanto abaixar a corrente alternada, quanto também alterar aí o nível da corrente contínua.
Então, esses transformadores, apesar de ainda achar muito, né, acha-se muito, os circuitos eletrônicos aí mais sofisticados já não estão utilizando esse tipo de transformadores para abaixar a potência, né? Quando você compra uma televisão, ela é fininha já, né? Ela não tem um transformador ali dentro. Isso aí acabou. Hoje é tudo feito com eletrônica de potência. Porém, ainda é, né? Ainda é usado. Por exemplo, ele é usado quando eu vou fazer um sistema de som, né? E esse sistema de som é em um galpão muito grande, por exemplo, ou em um cinema muito grande. Eu não vou transmitir o som amplificado, porque eu vou ter muita perda nos cabos, né? Nos condutores. É a mesma coisa do sistema elétrico. Então, o que eu vou fazer? Eu posso elevar essa tensão, transmitir em tensão elevada, e lá na frente eu vou usar um transformador. Para quê? Para baixar essa tensão e deixar essa tensão de acordo, né, compatível com o alto-falante. Então ainda são usados, porém, né, para circuitos eletrônicos, realmente está caindo em desuso. É uma coisa que tende a desaparecer. Principalmente por causa do bivolt automático, né, que o pessoal fala. Geralmente hoje, quando você compra um equipamento aí, ele vai de 100 a 240 volts. Então, você pode ligar em qualquer uma dessas tensões que ele vai funcionar. Coisa que o transformador não te dá essa opção, né? Porque o transformador, ele é físico. Se você tem um transformador ali de 110 para 12, você não vai poder ligar em outra tensão, senão você vai ter uma tensão diferente na saída dele, né? Geralmente, quando tem aquela chavinha seletora 110, 220, é porque ainda usa o transformador, né? Mas isso aí é uma coisa que cada vez vai sendo aí mais raro de se ver. Então, são esses três, né, tipos de transformadores. Então, para a gente resumir, a função do transformador é o ajuste de tensão de duas partes de um sistema, né? Ou o isolamento elétrico de circuitos, ou a adequação de impedâncias entre duas partes de sistema de comunicação. Pode ser usado, por exemplo, no som, que eu dei aquele exemplo também, para casar as impedâncias, né? O que comumente se chama de casamento de impedâncias. E é responsável pela máxima transferência de potência entre circuitos de entrada acoplados. Isso tudo aqui, ó, nós vamos ver. Todas essas características aqui dos transformadores nós vamos ver. Nós vamos ver casamento de impedância, correto? Quando eu tenho aí uma impedância e eu quero aí transformar para o meu circuito essa impedância em outra impedância. Ah, Matheus, me dá um exemplo. Ok. Quando eu compro, né? Eu vou lá, vou montar um som para o meu carro, aquele somzão de não sei quantos mil watts e tal. Aí vou lá, eu sou leigo, vou lá e compro um alto-falante lá de 2 ohms, né? Essa é a impedância do alto-falante, 2 ohms, isso aí é uma característica física dele. E aí eu vou lá, nossa, olha aqui, esse amplificador aqui tá barato, chamada potência, né? O pessoal chama de potência. Esse amplificador aqui tá barato, ó, vou comprar esse aqui. Aí, comprei. Aí, você comprou um amplificador que suporta apenas 4 ohms, né? Se você colocar uma impedância menor do que 4 ohms no seu amplificador, você vai danificar o seu amplificador. Então, mas aí você fala, não, perdi então o amplificador, perdi o alto-falante. Não, você pode casar essas impedâncias. Com o uso de um transformador, você consegue alterar essa impedância do alto-falante, que era 2 ohms, e passá-la para 4, né? Isso é possível, isso é um tipo de casamento de impedância. Nós vamos ver também, principalmente, né, esse ajuste de tensão entre duas partes, que é o uso mais comum de um sistema, que é exatamente o uso do nosso sistema elétrico de transmissão, que é aquilo que eu falei, eu tenho a geração de energia lá a uma tensão que geralmente não é padrão, depende muito do meu gerador, né? Eu tenho lá um regulador de tensão e nesse regulador de tensão depois eu tenho aí um transformador que vai julgar essas tensões para algumas tensões padrões, né? Geralmente, quando é torre de transmissão, a gente tem aí 138 mil volts, por exemplo, 138 kV. A gente eleva bastante essa tensão para a corrente não ficar tão grande, né? E eu poder aí transmitir essas
essa eletricidade aí por vários e vários e vários milhares de quilômetros, que não vão ter problema aí nos condutores. Isolamento de circuito é basicamente um transformador 1 para 1, né? Se você tem um transformador 1 para 1, você só está isolando eletricamente o circuito, porque você não tem mais ligação elétrica, né? No transformador que a gente vai ver aqui, ó, ele converte a energia elétrica em fluxo magnético e o fluxo magnético em energia elétrica. Então, a ligação que eu tenho entre os dois circuitos é apenas o fluxo magnético. Eu não tenho mais ligação elétrica entre o circuito de entrada do primário e o circuito de saída do secundário. Sistema de comunicação é a mesma coisa de adequação de impedância, que é o casamento de impedância. E a máxima transferência de potência, esse também é bastante interessante. Nós vamos fazer alguns exercícios também com relação a isso. Esse aqui é uma matéria que provavelmente vocês viram em circuitos 2. Então vamos lá. Então, ó, o transformador torna possível, por exemplo, um sistema de geração de energia elétrica que a energia gerada entre 10 kV e 20 kV, ou seja, 10 e 20 mil volts, seja convertida, né, para valores de transmissão, por exemplo, 380 mil volts até 750 mil volts, né? E depois, quando isso aqui, por exemplo, a energia foi gerada lá em Itaipu. O sistema elétrico do nosso país, ele é todo interligado. Então, ele não tem só uma linha, não sai um condutor lá de Itaipu e vem para cá direto, não, ele é todo interligado mesmo. Usinas, umas usinas às outras, né? Por quê? Porque se por acaso alguma linha der algum problema, fechar curta aí, eu tenho outros caminhos para levar essa energia. Então, eu tenho que ter essa adequação de tensão. Eu tenho várias linhas aí, 380K, 750K, e a maneira mais barata e mais prática de eu fazer esse casamento de tensão é utilizando transformador. Pois bem, aí essa linha, né, toda interligada aí, chega aqui em Divinópolis. Chegando em Divinópolis, com esses seus 380 kV ou 750 kV, ela é um pouco abaixada, porque eu não preciso mais trabalhar com tensões nesse nível, então eu vou ir abaixar essa tensão. Para quanto? Por volta de 13.800 a 34,5 kV. Geralmente esse aqui, ó, né? Na nossa região aqui a gente trabalha com isso aqui, ó, 13,8 ou 13.800 volts. E aí aqueles fios que ficam lá em cima no poste, né, na cidade toda, eles são nessa tensão, 3.800 volts. Eles foram abaixados lá na central de distribuição, né, quando ela recebeu essa tensão mais alta aqui de 380 mil. Então aí ela baixou essa tensão, mas ainda assim isso é uma tensão muito perigosa, né? É uma tensão que mata facilmente. Nós temos aí inúmeros acidentes relacionados a essa tensão, mas infelizmente a gente tem que transmitir em média tensão, que é essa chamada, né, de 13.800 volts. Porque é inviável a gente ter um condutor, igual eu falei, com uma bitola aí absurda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação à média tensão. Um acidente muito comum em obra é o pessoal carregando vergalhão, né? Encosta aí em fios e condutores de média tensão, e a grande maioria vai ter acidente muito feio, se não morrer, né? E aí depois, nós temos os transformadores aí, que são aqueles transformadores pendurados, geralmente tem até na frente da casa, né? São transformadores de baixa potência, que fazem a conversão de 13.800, vou falar aqui na nossa região, para 220 e 127 volts, né? 220, fase, 127, fase neutro. Existem alguns locais no Brasil que trabalham com 380, 220. Se não me engano, a Bahia trabalha assim, né? Então, eles trabalham com a 380 volts fase, 220 volts fase neutro.
Ah, por quê? Gente, é questão da concessionária mesmo, entendeu? De certa forma, quando você trabalha com a tensão maior, você tem uma economia com condutores, tanto dentro da sua casa, quanto na transmissão, né? Na distribuição de energia elétrica. Quanto maior a tensão que você trabalhar, mais economicamente viável será. Porém, quanto maior a tensão, também maior o risco de acidente, né? Envolvendo choque elétrico. Então, assim, tem os prós e os contras. Aí a concessionária acaba adotando aquilo como padrão. Para nós aqui em Minas Gerais, todo lugar que você for vai ser 220, 127, né? Então, não vai ter tanto problema assim. Porém, na sua casa, quando você for fazer, né? Vou fazer o projeto na minha casa, porque eu quero fazer o projeto na minha casa, enfim, é uma coisa legal. E aí, eu tenho que pensar o seguinte: quanto mais equipamentos eu usar com 220, mais eu vou poupar, né? O cabeamento, a estrutura de cabeamento da minha casa. E eu vou economizar também, né? Porque eu vou aí diminuir bastante a corrente. Então, posso usar condutores de menor bitola. Eu posso, né, fazer um superdimensionamento aí, ó, para deixar os condutores aí superdimensionados e ficar com a rede elétrica beleza da minha casa. Posso ligar o que for lá. Posso chegar lá e ligar uma máquina de solda lá que não vai acontecer nada. Porém, a gente tem que ver também, porque existem muitos equipamentos aí que trabalham apenas em uma tensão, né? Então, geralmente a gente coloca 220 volts aí para forno elétrico, para cargas que geralmente trabalham com efeito Joule, com calor, né? Forno elétrico, chuveiro elétrico, basicamente é isso, né? Se tiver alguma lavadora, aquela secadora também gasta muita energia, né? A potência dela é bem alta. Então é isso. O restante a gente geralmente usa no 127 mesmo, que é o padrão. Até porque eu tenho que ter uma quantidade mínima de carga e enviar essa lista de carga para a CEMIG para mim conseguir essa instalação de um disjuntor de 220 volts, seja bifásico ou trifásico na minha casa. Então, ó, curiosidade é aquilo que eu falei, né? Que foi graças aos transformadores que o Tesla, né, Nikola Tesla, é considerado aí um dos pais do eletromagnetismo, ganhou a guerra das correntes contra Thomas Edison, né? Através desse dispositivo, a tensão alternada pode ser elevada para a transmissão, diminuindo assim a corrente elétrica e, consequentemente, as bitolas dos condutores. A elevação de tensão contínua também é possível, aquilo que eu falei lá atrás. Porém, é muito mais complexa e, para tal, é necessário lançar mão da eletrônica de potência, o que só foi desenvolvido muito após a invenção dos geradores. Então, lá no início do século não, né? Início dessa guerra aí de correntes, realmente foi uma guerra comercial em que cada um estava vendendo a sua ideia, né? Em geração e transmissão em um tipo de corrente, seja corrente elétrica ou corrente alternada. Porém, é aquilo que eu falei, a corrente alternada, na verdade, o Edison não conseguiu alimentar nem Nova York, nenhuma cidade, né? Imagine só. Então, a gente teria que ter aí, milhares de geradores distribuídos aí, né? Para poder trabalhar com esse sistema de corrente contínua. Então, os transformadores aí que o Tesla poderia levar aí essa tensão e distribuir, né, conduzir essas tensões, transmitir essas tensões para longas distâncias. Então foi isso que aconteceu e ele acabou ganhando essa guerra aí, que é chamada a Guerra das Correntes. No Brasil, existe linha de transmissão com corrente contínua? Sim, existe. Matheus, mas se não é vantagem, né? Olha, existe um cálculo para ser feito, né? Um cálculo aí bastante complexo e varia também de época para época, porque economia é uma coisa, né, variável, ela não é uma coisa estática, né? Ela é uma coisa dinâmica. Então, o preço sobe de tal coisa, preço baixa de tal coisa, enfim. E aí você tem que fazer um cálculo aí bastante complexo para ver a questão da viabilidade em instalar uma transmissão em corrente contínua.
Mas qual é a vantagem de eu instalar, né, uma transmissão em corrente contínua? A quantidade de cabos, né? Matheus. Sim. Se eu te interromper um pouquinho. Mas essa transmissão, ela é feita, é contínua, mas aí a tensão é qual? Você sabe? Olha, não sei te falar a amplitude da tensão, não, o valor da tensão. É só a gente pesquisar ali também que a gente vai ver. Isso aí é divulgado, é muito fácil de achar. Quer ver? Vamos não. só por curiosidade aqui. Deixa eu ir no Google aqui que eu vou tentar achar. Que eu não estou lembrado dessa tensão, não. Valor de tensão, transmissão, CC, Itaipu. Ó, pelo que eu tô vendo aqui, não, isso aqui é Furnas, sistema de transmissão de Itaipu. Furnas é 760 kV, corrente alternada, tá vendo? Depois tem que fazer uma pesquisa mais minuciosa para a gente achar aí valores de tensão, transmissão, CC. Tá, a grande maioria aqui fala com relação a corrente alternada, né? Que a grande maioria é usada nesse sistema mesmo. Eu vou fazer uma pesquisa e depois eu olho para vocês. Aí eu trago para vocês aqui só por curiosidade e falo para você. Mas é coisa aí de, no mínimo, 380 mil volts para cima. É 380 kV para cima, né? Menos que isso, não. Porque deve ser uma tensão muito alta, né? É uma tensão muito alta. Porque Tem que ser. Porque se você olhar, o que isso é baseado? Isso é baseado em lei de Ohm, né? E lei de Ohm não interessa se você vai estar trabalhando com corrente alternada ou corrente contínua. Quando a gente fala 127 volts, é de tensão eficaz. Significa que é a média daquela tensão, né? Ou seja, é como se fosse uma corrente contínua de 127 volts. Então, lei de Ohm é lei de Ohm, né? Se eu estou ali, se para mim transmitir de Itaipu para cá em CA, eu vou usar 750 kV, para transmitir em contínuo também não vai ser diferente disso, não, né? Vai ser tensão aí nessas ordens aí de centenas de quilovolts. Mas aí que tá, aí que eu estava falando, a vantagem da corrente contínua é a quantidade de cabos, né? Para eu transmitir corrente contínua, eu preciso de 2 cabos, um positivo e um negativo. E aí eu tenho a grande desvantagem, que é o quê? Eu tenho que pegar essa corrente alternada, porque todo gerador, né, eu falo gerador de turbina hidroelétrica, ele gera em corrente alternada, né? Depois ele pode ser retificado como se fosse uma fonte que a gente vê lá em eletrônica. Claro, com um retificador do tamanho de um carro, né? Enfim. Mas ele vai ser retificado, ele vai ser ali filtrado para deixar uma corrente contínua, né? Estabilizada. E depois disso ela é transmitida. E lá na frente, quando ela chegar na central de distribuição, ela vai ter que ser abaixada e retransformada para corrente alternada, de novo, né? Isso aí também é uma coisa que é mais complicado de se fazer do que antes. É mais complicado você transformar CC em CA do que CA em CC. Retificar alternada é muito fácil, né? Estabilizar. Agora, você é o chamado conversor, né? CCCA. É complicado. Existem alguns aí em vendas que você compra para colocar em carro, né? Você vai acampar, aí eu vou ligar lá a televisão, enfim. Tem um conversor lá que pega 12 volts da sua bateria e transforma em 127. Mas isso aí é uma coisa mais complicada, mais complexa. E para trabalhar com esses níveis, né, de corrente, de tensão, imagina só, você usar eletrônica em algo que tem 750 mil volts, ou em algo, né, de corrente aí muito elevada. Então é uma coisa complicada. Então, eu preciso ter uma distância mínima para compensar esse investimento. Essa conversão entre CCCA e CACC, né? Então, no Brasil, que eu saiba, é só uma. Só existe uma linha de transmissão. Acho que nem Belo Monte, é só Itaipu, se eu não me engano. Que é em CC.
Eu vou pesquisar direitinho e vou trazer para vocês a título de curiosidade. E aí, então é uma coisa assim mais rara de se ver. E a gente vai ver só em países aí de tamanhos continentais, como o Brasil, né? Que é um dos maiores países do mundo. É uma coisa que você nunca vai ver na Europa, por exemplo, né? Pegando ali a parte central da Europa ali, você não vai ver isso. Você não vai ver isso na Itália, você não vai ver isso na França, você não vai ver isso em Portugal, porque são países de pequenos, né? Países de menor área, né? Diferentemente da Rússia, que com certeza deve ter também. Enfim, então existe sim essa transmissão em CC, mas é uma coisa muito rara, porque ela só é viável em grandes distâncias mesmo. Então, ó, basicamente, o que é um transformador? Eles são dois ou mais enrolamentos acoplados por um meio de um fluxo magnético comum. Então, o transformador é isso aqui, gente, ó. É um núcleo, né, que a gente já viu em circuitos magnéticos. Esse núcleo, ele é responsável por conduzir e concentrar as linhas de força, né, o fluxo magnético nele. E aí, esse fluxo magnético, como aqui a corrente é alternada, ó, né, a gente tem a variação de corrente aqui, hora a corrente está entrando, hora a corrente está saindo. E quando eu tenho essa variação de corrente, eu vou fazer surgir aqui um fluxo magnético, variável também. Mateus, que tipo de variação? O fluxo magnético, se você tem uma corrente elétrica senoidal, ele vai ser muito próximo. A gente pode considerar que o fluxo magnético também vai ser senoidal, ok? Então, como ele vem cá e varia de forma senoidalmente aqui, da mesma forma que eu converti corrente elétrica para fluxo magnético, eu vou converter fluxo magnético para corrente elétrica e eu vou ter que, saindo para mim, a corrente elétrica, né? É o chamado fluxo concatenado, que a gente estudou lá, ó. Esse fluxo da bobina 1 concatena na bobina 2 e gera essa corrente aí de diferença amplitude ou não, né? Aí vai variar de acordo com as espiras. E aí nós vamos chegar aí no conceito do transformador e entender por que varia de acordo com as espiras, né? Então, ó, basicamente, um ou mais enrolamentos acoplados por meio de um fluxo magnético. Se um desses enrolamentos, o primário, for conectado a uma fonte de tensão alternada, ó, então será produzido um fluxo magnético alternado, cuja amplitude dependerá da tensão do primário, da frequência da tensão aplicada e do número de espiras, né? Então, depende disso tudo aí para a gente, ó. Interessante é o seguinte, muita gente, quando está lá começando a eletrônica, não entende. Mas se eu conectar uma bateria aqui, ó, de corrente contínua, o transformador vai funcionar. Não, o transformador não vai funcionar. Porque eu preciso aqui da variação de fluxo magnético, né, para eu transformar aí, ó, se isso aqui fosse uma corrente contínua, não, mais e menos, para transformar essa variação de fluxo em corrente, né? No primeiro instante, quando eu conectar uma bateria aqui, ó, a tensão vai estar passando de 0 para, vamos colocar, 9 volts. Então, eu tenho uma mudança muito brusca de tensão, e aí eu vou ter, sim, uma mudança aqui, ó. Por quê? Porque esse fluxo saiu de 0 e foi até máximo. Então, eu tenho aqui um pico, sim, de tensão. Mas quando essa tensão aqui, né, essa energia armazenada no indutor aqui, estabilizar, aí acabou. Eu não tenho mais tensão nenhuma aqui, nenhuma circulação de corrente no secundário. Então, eu brincava muito quando eu comecei a fazer curso técnico, achava muito interessante pegar uma bateria, né? Eu tinha, por exemplo, aqui um transformador de 120 volts, que vamos colocar, 127, mas vamos colocar 120, para 12, ok? Então eu tenho aí, ó, uma relação de transformação de 10, né? 120 para 12, eu tenho um A igual a 10.
Então, qualquer variaçãozinha que eu tenho aqui na entrada e na saída, eu vou diminuir 10 vezes, né? Se eu diminuir 1 volt aqui, eu vou diminuir aqui 1/10 de volt, ou 0,1. E aí eu pegava esses transformadorzinhos aí, desses comuns, simples, e invertia ele. O que eu fazia? Eu vim aqui, ó. Depois, se vocês quiserem tentar fazer isso aí, só tem que tomar cuidado. O que eu fazia? Eu pegava e invertia e colocava aqui, ó, uma bateria daquelas de 12 volts ou de 9 volts, né? Que é a bateriazinha simplesinha lá. Tem 2 terminais assim, né? Ó. No momento em que você conecta essa bateria aqui no secundário, essa relação de transformação, ele era um transformador abaixador, ele vai virar um transformador elevador, correto? E essa variação aqui, ela é muito grande, né? De 0 a 12 volts, num instante muito pequeno. Então, isso gera um pulso de fluxo magnético aqui, ó, que vai gerar aqui uma tensão na mais de 1000 volts. Mais de 1000 volts, tranquilo, gente. Depois vocês podem fazer o teste aí se vocês quiserem. Mas vai gerar uma tensão aqui de alta amplitude. E eu ficava brincando com aquilo lá. Dá um choque razoável, viu? Inclusive, as primeiras armas de choque, elas eram feitas assim, né? Tinha um circuitinho aqui, ó, para ligar e desligar, para chavear, né? Essa entrada aqui. E quando eu chaveava essa entrada aqui, eu estava chaveando aqui na saída 1000 volts. E eu chegava lá, encostava aqueles 2 parafusinhos no cara, apertava e, né, dava o choque no cara. E aí, eu muito cabeçudo na época, falei, não, porque eu quero ver qual que é a amplitude desse sinal que está gerando aqui, muito curioso, né? Aí um amigo meu mais velho lá na empresa, na época eu trabalhava lá no centro industrial, na área de eletrônica lá, industrial, eu falei, não, eu quero, era menino, isso aí tinha 20 anos, eu quero saber qual que é a amplitude, né, dessa tensão aqui, qual que é a tensão que está gerando, eu tô vendo que está dando uma centelha, eu tô vendo que tá rompendo o dielétrico do ar, porque dá centelha mesmo, gente. Dá centelha assim, coisa de mais de 1 centímetro. Eu ficava até queimando lá os papéis lá com isso. Eu falei, não, mas então isso aqui é uma tensão muito alta, eu quero medir. Aí um amigo meu, né, é uma pessoa assim que, é aquela história, a gente tem que dar muito ouvido para experiência, né? Às vezes a gente chega na empresa aí e fala, eu sou engenheiro. Chega lá, estufa o peito, eu sou engenheiro, não sei o que tem pós-graduação nisso, naquilo outro. E tem um cara lá, chão de fábrica, né? Chamado chão de fábrica, que trabalha com aquilo ali tem 10 anos. A vida inteira do cara, o cara mexe com aquilo ali, todo dia, 8 horas por dia, 7 dias na semana, 5 dias na semana, né? 40 horas semanais. E aí você chega lá, não, eu sou engenheiro e tal, e esse cara vai fazer você cair do cavalo. Esse cara vai fazer você cair do cavalo. Às vezes, e a maioria das vezes, o cara não sabe explicar por quê, mas o cara sabe o que vai acontecer. Então ele vai virar para você e falar assim, ó, vai acontecer isso. Aí você vai falar, que isso, cara? Eu estudei lá, eu estudei 5 anos, eu ralei lá, sofri fazendo prova lá, e debuiando aqueles livros lá, e... Não, você vai teimar comigo? Gente, considero que esses caras falam. Porque, igual eu tô falando, por mais que o cara não saiba por quê, não entenda o conceito, não entenda como funciona, ele sabe o que vai acontecer. Isso é empírico. O cara tá ali o dia todo, então o cara já viu acontecer, ele sabe que aquilo ali vai acontecer. Então, voltando à minha história, aí o cara trabalhava comigo como eletricista, já era um cara mais velho e tal, não chegou a fazer graduação nem nada, era só técnico. Tinha feito um curso técnico e tal, mas já trabalhava lá, não sei quantos anos. E falou comigo, falou assim, Matheus, não mede essa tensão, não. Mede essa tensão, não, porque você vai queimar o aparelho. Eu falei, que isso, cara? E eu com uma bateriazinha de 9 volts aqui, eu vou queimar um aparelho, um multímetro industrial? Nunca. Ele falou, mas eu tô te falando que você vai queimar. Mas por que eu vou queimar? Não, eu tô te falando que você vai queimar. Ou seja, o cara não sabia por que eu ia queimar, mas sabia que eu ia queimar. E o cabeçudo foi lá. E fui mediu uma vez, aí deu final de escala. Nó, a escala desse multímetro aqui é 1000 volts, deu final de escala, ou seja, deu mais de 1000 volts. Não, vou medir de novo. Aí vou pegar o transformadorzinho menor para ver quanto que dá. Na segunda, terceira vez que eu medi, eu queimei o multímetro.
Por que que eu queimei o multímetro? Aí depois que eu estudei e tal, aí que eu fui, né, adquirindo experiência, aí eu entendi por que que eu queimei o multímetro. Se o multímetro tá ali, que é 750 volts, né, o pico, né, de tensão que ele consegue aguentar. E na época eu até tentei arrumar o multímetro, tentei arrumar de todo jeito, e ele, não, você não vai conseguir arrumar isso não, mas por quê? Que queimou? Ele falou, não sei não, mas você não vai conseguir não. E eu com raiva, ele falou, nossa, cara, o cara me falou e eu fui lá e queimei. O que eu queimei, gente? Eu queimei o circuito integrado. Obviamente eu queimei o circuito integrado. Por quê? Porque esses componentes aí, componentes passivos, resistores, capacitores, eles aguentam esse pico aí, né? Que é uma coisa muito rápida. Mas um circuito integrado, que é uma coisa que tem 1 milhão de transistores ali dentro, ele não aguenta. Ele não aguenta esse tipo de pico. E é o que acontece com descarga elétrica, né? Então, quando cai um raio aí, ó, você pode ter na sua casa DPS, que é dispositivo de surto, pode ter aquele clamper, pode ter o que você quiser. Se cair um raio perto da sua casa, meu amigo, tem 95% de chance de queimar algum aparelho eletrônico. Por quê? Porque você barrar essa tensão nesse nível, né, essa variação tão rápida, de 0 a 15 mil volts, que é né, uma descarga elétrica aí, é uma coisa que até hoje não se consegue. Nenhum equipamento consegue, né, 100%. Mesmo com DPS? Não consegue barrar 100%, não. Você tem queima de equipamento, já vi um monte de vezes. Por exemplo, no Cefet, onde eu trabalho, tem DPS em todas as caixas. Quando cai um raio, queima equipamento. Eletrônico. Que queima, na verdade? É um circuito integrado. Porque o DPS ali, ele tem um tempo de atuação. Então, ele demora um tempinho aí, ó. Vamos colocar microsegundos para ele atuar. Só que em microsegundo, a tensão já chegou lá e já fritou o circuito integrado já. Muito tempo. É muito rápido, né? É muito rápido. É muito rápido. Olha, o fluxo de elétrons, né? A velocidade da luz é uma coisa absurda. Então, o DPS não consegue atuar geralmente antes da queima desses equipamentos eletrônicos. Aqui é direto. Então o DPS não é 100% eficiente. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu até assim. Isso aí a minha opinião, sabe? É meio que pode falar que é uma teoria de conspiração e tal. Mas eu acho que tem muita razão comercial para se obrigar a colocar DPS hoje em dia, né? Tem a segurança? Tem a parte de segurança? Sim. Mas é um equipamento aí que ele é muito falho com relação à proteção de circuito eletrônico. Então, eu vejo aí que para proteção humana, um aterramento bem feito, é 1000 vezes, né, mais eficiente para proteção humana do que um DPS. E às vezes você chega na casa lá, tem nem terra, né? Cabo terra, não tem. Oi? É que às vezes o dispositivo também não é tão eficiente por causa do aterramento, que às vezes o aterramento não é aquele aterramento que é o necessário, não? Sim, também. Isso aí também influencia. Mas independente disso, o DPS é uma coisa assim. O circuito eletrônico em si ele é muito sensível, circuito integrado, né? Você pega aí um CIzinho daquele SMD com 2 milímetros quadrados, o bichinho tem ali 20 terminais, né? Tem não sei quantos milhões de transistores ali. Qualquer tensãozinha. Às vezes você queima aquilo ali com estática. Se você pegar, né, sem uma pulseira antiestática, pegar na mão aquele circuito integrado ali, você queima ele. Então, assim, o DPS ele não prevê. Ele não abre antes do raio chegar. Ele abre depois que o raio chegar. Então, se ele demorar ali 1 ou 2 microsegundos para abrir, é tempo suficiente para você queimar equipamento. Você não vai torrar, igual antigamente você achava, né? Equipamento torrado. Não, mas vai fazer igual eu aqui, ó. Vai ser um microsegundo que essa tensão vai bater lá no circuito integrado, fazer assim, plop, quebrou. Aí já era, né? Geralmente, quando queima circuito integrado aí, hoje em dia é tudo microcontrolado. Microcontrolador tem programação. Você não consegue programação, você perde equipamento. Não vale a pena trocar a placa, vai ter que comprar outro equipamento. Então, aí, ó, eu tava brincando lá, ó, né? Há muito tempo atrás aí, há 10 anos atrás, quando eu trabalhava na área, sem saber, eu já tava fazendo os meus experimentos aí com circuitos magnéticos, né? E hoje eu entendo o que aconteceu. Então,
quiser fazer a experiência, e faça, não coloque a mão, porque o choque é bravo, e não tente medir, né? E agora eu estou falando por que você não vai tentar medir. Na época, se o cara me falasse por quê, talvez eu teria levado a sério. Mas aí fica outra moral da história também. Muito cuidado com os técnicos que trabalham na área aí, quando você for trabalhar na área, né? Deixar o ego tomar conta aí não, porque os caras têm muito conhecimento prático, têm muito conhecimento empírico. Então é melhor você ser parceiro do cara aí e tentar aprender o máximo que você puder com o cara e também ensinar, né? Do que se colocar como superior e chegar lá que eu sou engenheiro e isso, e o cara te faz cair do cavalo mesmo. Já vi muito engenheiro ser mandado embora aí por causa desse tipo de arrogância e de ego. Uma besteira, gente. Quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que tem coisa demais para aprender e a gente não sabe nada, né? Então vamos ser humildes aí. E quando a pessoa falar alguma coisa com você, pensa um pouquinho que pode ter, né? Uma cientificamente falando, né, empiricamente falando, pode ter um fundo aí de verdade. Então, ó, né, aqui novamente o nosso transformador. Esse R1 aqui está simbolizando para a gente uma resistência, né, que é a queda de tensão que a gente tem, porque tem uma diferença entre tensão aplicada e força eletromotriz. Por quê? Porque eu tenho perdas aí nesse primário, né? Parte dessa energia ela vai ser perdida aqui nessa resistência. Mais para frente a gente vai ver também o circuito equivalente, que além dessa parte resistiva da perda, nós temos a parte indutiva da perda, né? Que a gente tem perda tanto por efeito Joule, quanto por efeitos magnéticos mesmo. Além de perdas em núcleo, de corrente de Foucault, né? A gente tem aí diversas perdas. Então, assim, quando você vai trabalhar com um circuito bastante sensível, a gente tem que considerar esse tipo de perda. Geralmente, quando a gente vai comprar um transformador, alguma coisa assim, ele já vem para a gente a questão das perdas dele, tudo direitinho. Então, é trabalhar com dados, né? Mas é interessante para a gente aprender que realmente existem perdas aí no transformador real. E aí, nós vamos agora falar um pouquinho sobre o funcionamento. A essência de funcionamento de um transformador requer apenas a existência de um fluxo mútuo, né? Variável no tempo. Ó, isso aqui é importante, variável no tempo, né? Então é aquilo, se eu tenho corrente contínua, eu não consigo fazer essa transformação de tensão com o transformador. Por quê? Eu não tem variação de fluxo no tempo, né? Eu vou ter a variação inicial, que é o que eu fazia quando eu colocava a bateria lá de 0 para 9 volts instantaneamente, só que dava só aquele pico, né? Aquele pico ali de microsegundos, sei lá de quanto tempo, e aí depois eu não tinha mais nada do outro lado, não tinha nenhum tipo de energia elétrica no secundário. Então, ó, enlaçando os dois enrolamentos, ou seja, né, eu preciso aí de um meio para conduzir esse fluxo magnético variável, né? É o chamado núcleo, que a gente chama de núcleo. Tal ação pode ocorrer entre enrolamentos acoplados pelo núcleo. No entanto, o acoplamento entre enrolamentos pode ser muito mais eficiente com o uso de núcleo de ferro ou de algum material ferromagnético. Isso aqui é básico também, nós aprendemos, né, no início da matéria, que esses materiais chamados ferromagnéticos, eles têm grande facilidade de manter esse fluxo magnético ali dentro. Essas linhas de forças, né, conduzir ali dentro. Porque quando a gente usa um outro tipo de material, por exemplo, se eu usasse um polímero, um plástico, né, o que ia acontecer? Esse material ele tem a permeabilidade magnética dele é baixa, então ele tem uma relutância muito alta. Aí ela acaba que ele não conduz bem o fluxo magnético e deixa escapar as linhas de força, né? Que é o chamado espraiamento. A gente desconsiderou no nosso estudo, e o livro também desconsiderou a questão do espraiamento, por quê? Porque a gente sempre trabalhava com material ferromagnético. Se a gente for trabalhar com outro tipo de materiais, realmente não vai ficar, não vai ser efetivamente, né? Não vai ser efetivo, não vai ser eficaz. Então, olha,
eu já vi alguns indutores de outros tipos de materiais, de aço doce, alguma coisa nesse sentido. Mas transformadores, eu nunca vi um transformador que não seja de material ferromagnético, né? Porque para nós aí é o material hoje que é mais eficiente. Pode ser que inventem mais para frente o material? Pode, com certeza, né? A tecnologia, ela nunca para. A gente não pode duvidar, porque se eu falasse, né, há 300 anos atrás, falasse, ó, a gente vai estar voando daqui uns dias num equipamento chamado avião, o cara ia te taxar de doido, né? Ou se não, não vamos ir tão longe, não. Há 50 anos atrás, se você fizesse falasse assim, não, daqui uns dias não vai precisar de mapa mais, não. Você vai ter um aparelho lá chamado celular e lá você vai ter um GPS que vai te levar onde você quiser. O cara ia falando, você tá doido. Não, realmente, hoje em dia, hoje não existe a GPS, né? Todo mundo já tá com celular. E mapa, então, a gente nem vê aí. Olha para você ver a dependência que a gente tem dos satélites, né, de outros países, né? Isso é uma coisa preocupante. Já pensou se derrubam esse sinal GPS aí? Acontece uma guerra e derruba esse sinal GPS? Tá todo mundo lascado, porque ninguém mais tem mapa. Então, o que acontece? A tecnologia ela vai mudando, né? Vai evoluindo, isso aí é uma coisa normal. Então, mais para frente, provavelmente já estão, né, usando. Você vê que antigamente os transformadores eram aqueles tamanhos de transformadores. Por quê? Porque a relutância naquele núcleo era muito grande. Então, tinha que fazer um núcleo com uma área muito grande para poder conseguir um fluxo magnético ali desejável. E hoje não, hoje a gente já vai diminuindo. Motores elétricos, você pega motores aí da década de 80, motor grande, mas grande, aí você vai olhar lá, 2 cavalos, você vai, mas não tem condição não. Motor de 4 polos, né? Porque motores de mais polos é normal dele ser maior. Mas você pega aí motor comum de 4 polos e você vai olhar lá, o motor, né, tá ali 40 centímetros de altura com 2 cavalos. Você vai olhar a eficiência dele, horrível, né? Eficiência 0,7, não tem condição. E hoje não, hoje você tem os motores bem menores, né? Com eficiência muito maior. E grande parte disso se deve a essa eficiência do núcleo, do material do núcleo, né? Que o pessoal vai desenvolvendo núcleos aí que tem essa permeabilidade magnética maior e a relutância magnética bem menor, né? Desprezível mesmo, a gente pode desprezar essa relutância magnética de hoje em dia. Então, aqui, ó, nesse caso, a maior parte do fluxo fica confinada em um caminho delimitado de alta permeabilidade, enlaçando os enrolamentos. Tal transformador é normalmente denominado transformador núcleo de ferro. Ninguém nem fala isso, né? Porque se eu pegar em 99,9% dos transformadores são o quê? Transformador de núcleo de ferro, né? Esse conceito aí está até atrasado porque não tem mais uso diferente disso. Hoje em dia é muito difícil de se ver. Deu a hora aí do intervalo, aí a gente vai fazer dar uma paradinha e daqui meia hora eu volto para a gente começar a deduzir, né, os efeitos e as fórmulas para a gente já começar a fazer o exercício, beleza? 15 para as 9, então. 15 para as 9. Beleza. Então, falou.